Olá, meu nome é Heitor de Queiroz, sou orientado pelo professor Pedro Togni e hoje vou falar sobre a dinâmica populacional de Bemisia tabaci em tomateiros e o papel da paisagem. Antes de tudo, eu preciso explicar o que é a fragmentação de paisagens. Paisagens que eram complexas e biodiversas são fragmentadas, reduzidas e homogeneizadas durante a expansão agrícola e a intensa atividade humana. Isso faz com que o fenômeno das pragas agrícolas sejam cada vez mais frequentes, onde insetos e animais se aproveitam da abundância e previsibilidade de recursos nessas áreas agrícolas para poderem se multiplicar e se colonizar. Isso também faz com que o tipo de vegetação nativa nessas áreas venha sendo cada vez mais reduzido por causa dessa redução de complexidade. Nosso inseto de estudo aqui vai ser a mosca branca, que é um inseto de ordem hemíptera, ou seja, que não é realmente uma mosca, é um inseto exótico invasor, fitófago e polífago e causa milhões de dólares de prejuízo anuais nas culturas que ele afeta e até 100% de percas. Ele é transmissor de vários vírus, mas em especial o begomovírus, que é um vírus que afeta muito a cultura do tomate, que é o nosso também fruto de estudo. E por que o tomate? Bem, o país representa 2,5% de produção mundial do produto, é o nono maior produtor mundial da hortaliça e o nosso país representa também cerca de 64,4 mil hectares de área de produção dessa hortaliça. Nosso objetivo principal é estabelecer uma relação entre a incidência da Bemisia tabaci com a paisagem agrícola ao redor dessas culturas, dando principalmente destaque à cultura do tomate, que é o nosso modelo. Bem, a gente analisou 5 propriedades agrícolas, onde dessas 5 propriedades, uma é convencional e 4 são divididas entre propriedades orgânicas e agroflorestais. E o que elas têm em comum, além de estar todas compreendidas dentro do território do Distrito Federal, é uma produção relativamente pequena e ou familiar. A gente fez a coleta e contagem manual desses insetos utilizando armadilhas amarelas retangulares adesivas que foram colocadas próximo a essas plantas de 40 a 60 dias após o transporte das mudas, mais ou menos na altura do terço superior delas, mais ou menos na época de fenologia do florescimento do tomate. E depois foi feita a triagem e contagem manual com auxílio de microscópio óptico em laboratório. Análise de dados para a gente saber o índice de complexidade dessa paisagem foi feita com o uso do aplicativo Map Biomas e assistência de imagens de satélites, com avaliação de buffers de diferentes distâncias, que foi depois avaliado com cálculos com um teste de software e um teste T modificado, considerando as características de borda ao redor dessas culturas. Bem, quando a gente vai avaliar apenas fazendo a contagem desses insetos, a abundância em relação às propriedades, no eixo X a gente tem as propriedades enumeradas de 1 a 5, e no eixo Y a gente tem a abundância em número absoluto. E a gente pode ver que apesar delas terem um tipo de manejo agrícola muito parecido umas com as outras, teve uma disparidade muito grande, já que as propriedades elas têm uma abundância muito diferente umas com as outras, o que faz com que apenas o tipo de manejo não seja um bom preditor para a incidência desse inseto. Depois a gente pegou para analisar o índice da diversidade, que foi calculado anteriormente com aqueles dados que eu falei, e a gente avaliou no eixo Y aqui o índice de diversidade e no eixo X as propriedades. E novamente a gente não pôde ver um bom preditor porque eles tiveram mais ou menos resultados muito parecidos. O índice de diversidade foi muito parecido um com os outros nessas propriedades, números muito semelhantes. Então, se o tipo de manejo não está alterando esse inseto e a paisagem também não está alterando, a gente precisa analisar outros fatores. E o fator que a gente conseguiu achar foi o tipo de vegetação ao redor dessas plantações, que a gente pode ver que aqui no índice X a gente tem a taxa de incidência, sendo que valores próximos a 1 não houve quase nenhuma alteração nesse inseto, valores menores do que 1 houve um impacto negativo e maiores do que 1 houve um impacto positivo na incidência desse inseto. E a gente pode ver que a vegetação nativa, em todos eles, mesmo que seja pouco, ele causa um impacto negativo na presença desse inseto e vai diminuir sua abundância, principalmente em buffers de 500 metros, ou seja, de distâncias mais próximas, mais curtas ao centro dessas culturas. E por que isso pode acontecer? Por que essa vegetação nativa está impactando? A gente pode considerar como fatores, já que a vegetação nativa dificulta a colonização e transição do inseto, que ele vai ter dificuldade para se transitar, principalmente por ele ser um inseto exótico e não conhecer muito bem essa nossa vegetação, e a vegetação nativa ele também influencia a maior quantidade de interações com predadores naturais. Por último, como conclusão, a gente pode ver que a paisagem agrícola e o tipo de manejo sozinhos não são bons preditores para a incidência do inseto, mas que a presença da vegetação nativa ao redor das culturas foi capaz de diminuir e foi capaz de poder dar uma previsibilidade maior sobre a incidência desse inseto. Por último, eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores que puderam fazer esse projeto possível.